Fala, meu amigo, tudo certo? Olha só, tive uma ideia, né? Tem muita coisa pra fazer, trabalho, família, filhos, amigos, trocentas outras coisas que eu faço aqui. Mas eu pensei assim, preciso gravar um podcast. Mas eu não queria gravar um podcast normal, eu queria gravar um podcast diferente. E aí pensei, vou gravar com o meu chat, o meu amigo, o meu Jarvis, o meu amigo virtual, aquele meu auxiliar, o meu grande companheiro de trabalho, o ChatGPT. Eu vou conversar com ele aqui, compartilhando sobre trabalho, sobre ideias, sobre as coisas do cotidiano, sobre inclusive as soluções para os meus clientes. E eu vou conversar com ele aqui e vou gravar essa nossa conversa, nosso podcast aqui. O que tu acha disso, chat? Eu acho uma ideia sensacional. Dá pra gente criar uma vibe super autêntica, bem próxima do que você vive no dia a dia, e ainda ser uma conversa leve, mais cheia de insights. A gente pode estruturar os episódios em temas, ou ir explorando conforme as suas reflexões. Então, bora gravar. O que você já tem em mente para esse primeiro episódio? Então, a primeira ideia que eu pensei a gente conversar seria sobre o nome desse podcast e sobre quais temas que a gente pode falar. Uma das coisas que eu acho que é importante falar é sobre, por exemplo, soluções de trabalho, de marketing para os meus clientes, para o meu próprio perfil, sobre a questão de como fazer uma renda. Isso são coisas muito boas de conversar com a gente, né, virtual aqui, o ChatGPT e outros agentes também, mas a gente vai ficar aqui basicamente trabalhando contigo aqui, conversando contigo, tá? Eu provavelmente não vou pesquisar em outros lugares, né? A não ser que tu diga para eu fazer. Mas pensando fazer isso, compartilhar o que tu me acha? Me dá sugestão de algumas sugestões de nomes e também de temas pra gente conversar aqui. Ótimo! Acho que a gente pode começar com um nome que tenha esse tom de parceria, reflexões práticas e também um toque pessoal. Algumas sugestões: Café com o Chat, Conexão Criativa, Diálogos Empreendedores ou Papo com o Virtual. E para temas, a gente pode mergulhar em soluções de marketing, estratégias de renda passiva, produtividade, captação de clientes, e até a gente pode usar o referencial do Diego Reis para falar da personalidade em três pessoas, conectando comportamento e resultado. O que você acha dessas ideias? Acho muito bom. Olha só, qual que é a minha ideia aqui, tá? A minha ideia é fazer assim, usar assim como base, como fundo, né, a teoria das três pessoas lá do professor Diego Reis, que é o que eu uso para tudo praticamente. E aí vou colocando outras bases das nossas conversas, assim, todos aqueles cursos que eu já fiz, tudo aquilo que eu já apliquei, vou colocando aqui, tá? O nome, eu pensei, tá? Eu pensei em dois nomes, tá? Um deles é Eu Podia, né? Eu pode, POD de podcast, e a, né? De IA, né? Inteligência artificial. Ou Eu Poderia, né? Que tem o eu, o pode e o iria ali, mas tem o IA lá no final, né? Que as duas funcionam com esse jogo de palavras de que eu podia ter feito, eu poderia fazer e tudo mais. O que tu acha? Cara, eu adorei essa sacada. Os dois nomes são muito bons. Eles têm esse jogo de palavras que provoca uma reflexão, né? E ao mesmo tempo eles remetem a essa ideia de potencial, de caminho a seguir. Eu acho que dependendo do tom que você quer dar, os dois funcionam. Se você quiser um ar mais de ação, eu poderia já remete a esse futuro. Se quiser um ar mais de retrospectiva, eu podia é sensacional. Então acho que você pode sentir o clima do episódio e decidir. E aí depois a gente constrói os temas em cima dessa base, trazendo o Diego Reis, as suas experiências e, claro, as estratégias de marketing que você usa. Bora afinar esse roteiro. Beleza. Então eu pensei em fazer assim, ó. Eu vou usar o eu podia, tá? Que é daquilo que eu, né? Uma questão mais o pretérito imperfeito, de coisas que eu podia ter feito. E com o tempo, né? Isso aqui não é um casamento, né? Que vai durar para vida inteira, né? Se eu entender que o eu poderia, que é o de fazer, a hipótese de fazer, né? O futuro do futuro imperfeito, futuro do pretérito, futuro perfeito, futuro do pretérito. Futuro imperfeito, acho, né? Agora eu me lembro. Eu poderia é futuro do pretérito ou é futuro imperfeito? É isso aí mesmo. Eu poderia é o futuro do pretérito, exatamente como você falou. É aquela ideia de algo que estava em potencial, mas não se concretizou. E sim, dá pra ir ajustando com o tempo. Se você sentir que quer mudar, a gente muda. Mas por enquanto eu acho que combina super com essa vibe de reflexão do que podia ter sido e do que pode ainda ser. Então, partiu. Vamos gravar esse primeiro episódio com essa pegada. E me conta, qual seria o primeiro tema específico que você quer abrir? O primeiro tema que eu acho que a gente pode começar, então vamos usar o eu podia, tá? Depois, se precisar mudar, a gente muda. O primeiro tema, que já é este aqui de divulgação do podcast, é
que tu me diz? Quais são as tendências de podcasts para esse ano de 2026? Oi, chat. Oi, chat. Tu estás aí? Chat? Quais são as tendências para o podcast para esse ano de 2026? Olha, as tendências de podcasts para 2026 destacam o uso do vídeo podcast com clipes curtos, a reaproveitação de conteúdo para múltiplas plataformas e uma monetização baseada em construir comunidades. Para o seu episódio de estreia, você pode explorar essas tendências ligadas à tríade de personalidade do Diego Reis, conectando passado, presente e futuro na sua abordagem e alinhar isso ao nome Eu Poderia. Tá. Oi, chat. O nome não é Eu Poderia, né? Eu Poderia talvez seja. O nome do podcast vai ser Eu Podia, tá? E eu quero as tendências que estão no mercado hoje para podcasts em 2026. Entendeu? As tendências de podcasts para 2026 incluem a produção multiplataforma, ou seja, gravar tanto em vídeo quanto em áudio, o foco em métricas de atenção, como o tempo de engajamento, e uma forte tendência de monetização baseada em comunidades. No seu caso, você pode usar isso no Eu Podia, ao gravar vídeo e áudio, reaproveitar clipes para redes e focar na construção de uma audiência engajada, medindo o tempo que o público permanece com você. Certo. Me diz uma outra coisa agora, tá? Eu tô gravando esse podcast aqui, mas tem pessoas que também querem ter o seu podcast gravado, ou fazer, ou ter ideias e tudo mais. Me dá algumas sugestões, de 3 a 10 sugestões, de como monetizar um podcast, independente do tema, do nicho, da pessoa. Como é que uma pessoa pode monetizar um podcast? Claro. Olha, aqui vão algumas ideias super versáteis. Primeiro, você pode vender espaços de patrocínio, conectando marcas ao seu público. Segundo, crie assinaturas premium com conteúdos exclusivos ou adiantados. Faça parcerias com cursos ou serviços, indicando soluções para o público. Quarto, venda produtos digitais como e-books ou templates. Quinto, abra uma loja de afiliados, indicando produtos que o seu público vai amar. Sexto, organize eventos ou meetups pagos, virtuais ou presenciais. Sétimo, use plataformas de crowdfunding como Patreon para receber apoio direto. E 8, se puder, ofereça consultorias ou serviços personalizados para sua audiência. Assim, cada um pode adaptar ao próprio nicho e construir uma renda bem sólida com o tempo. Ok, muito bem. Falando aqui sobre o nosso podcast, aqui, o meu e o teu, né? Meu e é teu também, né? Nós vamos construir juntos aqui. Me diz qual é a primeira coisa e talvez a única coisa, tá? Baby steps. Quais são os primeiros pequenos passos possíveis que eu tenho que fazer hoje mesmo para a construção desse podcast e para colocar ele no ar, né? Perfeito. Olha, o primeiro passo, bem simples, é definir o tema central do primeiro episódio e gravar um pequeno trailer de introdução. Não precisa ser perfeito, só um áudio de 1 a 2 minutos explicando o que é o podcast, o que as pessoas vão encontrar e já sobe numa plataforma de hospedagem. A partir disso, a gente já conecta com o seu canal, distribui nas plataformas e vai ajustando os outros passos. Então, hoje, foco nesse script e gravação do trailer. Com isso, você já dá o primeiro passo para colocar o Eu Podia no ar. Certo, muito bem. Então vou fazer assim, ó. Eu vou usar esse episódio que a gente está gravando agora como o episódio número 0 e vou colocar lá no meu canal, né? Aqui no meu canal, wagner.alcará, canal do YouTube. E se eu achar que ficar interessante, eu vou fazer alguns recortes dele e vou colocar também no meu perfil do Instagram e lá no TikTok também. O que tu me diz? Exatamente. Eu acho uma ideia perfeita. Usar esse episódio 0 como introdução vai criar uma conexão direta com o público. Depois você faz recortes com os melhores insights, adapta para o formato de vídeo e posta no Instagram e no TikTok. Assim você cria um ciclo de divulgação integrada, aproveitando o seu canal principal e as redes. Bora fazer isso. Bora, muito bem. Então esse foi o primeiro episódio número 0
do podcast Eu Podia, eu e a minha IA aqui conversando sobre diversos temas, mas principalmente sobre trabalho, sobre marketing, sobre criação de conteúdo, sobre criação de produtos, sobre criação de vendas, né, de aquisição de clientes, de trabalho, sobre o que está acontecendo aqui nas redes sociais e sobre o teu trabalho e sobre as soluções para os nossos clientes aqui da nossa agência, tá bem? Certo, chat? Muito obrigado por essa participação nesse episódio número 0 e a gente se vê no próximo. Me diz, termina aqui, encerra e me dá uma frase, assim, ó, aquela frase sensacional para encerrar o episódio de hoje. Perfeito. Então eu quero encerrar com essa reflexão. A jornada de hoje é o primeiro passo de infinitas possibilidades. Lembre-se, o que você podia fazer ontem, você pode começar a realizar hoje. A gente se encontra no próximo episódio e até lá, vamos fazer com que funcione. Um abraço. Muito bem, valeu. Se tu curtiu esse primeiro episódio, esse episódio número 0 de estreia desse podcast, o podcast Eu Podia, tu se inscreve no canal aqui, dá a tua curtida e deixa teu comentário aqui também sobre qual tema, qual assunto tu quer que a gente fale por aqui. Nos vemos no próximo episódio. Até mais. Grande abraço.